Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, que o tema é regência nominal. Essa já é a nossa terceira aula sobre esse tema. Vocês estão vendo aí a importância do uso adequado das palavras com as preposições. Na regência nominal, nós vamos ver que nas palavras, nos substantivos e adjetivos, ocorrem também assim como nos verbos. Agora, o que é importante é que você conheça essas palavras. Não há muitas regrinhas específicas aqui, como nós vimos na regência verbal. É importante que vocês reconheçam as palavras, que vocês saibam como elas funcionam, que vocês entendam. Então, a ideia é que vocês estudem bastante, que vocês reconheçam essas palavras e que o mais importante, quando você utiliza essas palavras no dia a dia de maneira correta, isso fica muito mais fácil para você lembrá-las na hora de um texto, na hora do exercício. Vamos ver alguns exemplos, algumas palavras mais importantes, mais utilizadas da regência nominal? A regência nominal, então, ela estuda os casos que os nomes, que são os substantivos, adjetivos e advérbios, exigem uma outra palavra para completar sentido. Então, vai faltar sentido no termo regente e eu preciso de um termo regido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Como eu já falei com vocês, não há palavras específicas, regrinhas agora específicas, como nós vimos na regência verbal. Agora, o importante é que você memorize essas palavras. A memorização é importante, como eu já havia falado, se você costuma pronunciar, falar adequadamente, isso vai facilitar muito mais a sua vida. Quanto mais certo você fala, melhor. Então, aqui nós temos alguns exemplos de adepto, alheio, ansioso, apto, aversão, feliz, favorável, imune, contente. Todas essas aqui, vocês estão vendo que tem uma preposição ou mais de uma possibilidade. Então, eu estou adepto a, alheio a, ansioso para, ansioso por, ansioso de, apto a, apto para, aversão a, aversão por, feliz de, feliz por, feliz em, feliz com. Há várias possibilidades. Favorável a, imune de, contente com, contente por, contente de, indiferente a, inofensivo a ou inofensivo para, junto a, junto de, junto com, próximo a, próximo de, referente a, simpatia por, tendência a, tendência para, paralelo a, relativo a. É importante que vocês se atentem, e aí será a nossa próxima aula, aos casos que precisam do acento grave, que quando ocorrem a crase. Então, principalmente esses que exigem a preposição a, são os que vocês vão precisar ficarem atentos aí para saber se vai precisar utilizar ou não o acento grave. Mais nomes e as preposições comumente que eles exigem. Então, acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível e obediente, a gente usa o a. Mais comum, né? Capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, o de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, com. Entendido, indeciso, lento, morador, hábil, em. Inútil, incapaz e bom para, irresponsável por. Então, galera, é muito detalhe para ser memorizado. O ideal aqui é o treino. Lembrar sempre que no dia a dia
Quanto mais correto você falar, quanto mais correto você se atentar, isso daqui facilita. Então, aqui, agora precisa do seu conhecimento de mundo. O quão certo você fala, o quão certo você está preocupado. Vamos fazer uns exercícios aqui para a gente ver como que é cobrado, como que acontece. Então, a gente tem aí. A única frase que não apresenta desvio em relação à regência nominal e verbal recomendada pela norma culta é: o governo insistia em afirmar que o assunto principal seria as regras, as grandes questões nacionais, com que discordavam os líderes pefelistas. Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube do qual nem sequer pediu para integrar, a situação dos outros países passou desapercebida. Em busca de realização pessoal, profissionais escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando empresas com atuação social. Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com a limpeza da cidade. E o roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a paixão e o sonho, a regra, a aventura, a repetição. E aí, um tempinho para vocês pensarem e vocês me responderem aí qual é a correta. Você daí também precisa estar atenta à aula anterior, que é de regência verbal, para que vocês possam fazer. Tanto que lá no conteúdo, lá no enunciado, pede para que você veja tanto a regência nominal quanto a verbal. Neste caso, então, nós temos aqui a questão E, é a questão correta. Letra E, aqui, a questão correta. Ok? Então, quem prefere a alguma coisa. Lembre-se, ele é VTDI. Então, sempre usamos o quê? O A. Estão lembrados que eu falei? Nunca preferimos do que e sempre A. Prefiro aqui como exemplo, estrada a casa. Vamos aí ao outro exercício. A gente tem aí, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes. Então, nós temos a arma se desapareceu. Estas são as pessoas, lhe falei. Aqui está a foto, me referi. Encontrei um amigo de infância, o nome não me lembrava. Passávamos por uma fazenda, se criavam búfalos. E aí, agora eu quero que vocês vejam se vão precisar de preposição ou não. A arma, aí, qual é que vocês vão usar? A arma que se feriu, a arma com que se feriu, com a qual é a letra correta? Observem aí cada questão, qual é a melhor opção, se você necessita de preposição ou não. Também darei um tempinho para que vocês façam. E aí, então, neste caso,
nós temos aí a letra C como a questão correta. Então, aqui nós temos arma, com que esse fio desapareceu. E estas são as coisas das quais lhe falei. Aqui está a foto a que me referi. Encontrei um amigo de infância de cujo nome não me lembrava. Passamos por uma fazenda onde se criam búfalos. Então, esta letra C é a opção correta. Vamos aí para mais uma questão. Nós temos: sobre a regência verbal e nominal estão corretas as seguintes proposições, exceto, então presta atenção que agora você vai ter que ver a contrária, né? Quando o termo regente é um nome, isto é, um substantivo, um adjetivo ou advérbio, temos um caso de regência nominal. Exemplo, este é o livro sobre o qual lhe falei. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal. Exemplo, eu gosto de música e literatura. C. Chamamos de regência a relação de interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se combinam para formar os enunciados linguísticos, que são as frases e as orações. D. Quando o verbo for transitivo direto, ele exigirá o emprego de uma preposição entre o termo regente e o termo regido. E E. Os verbos intransitivos não possuem complemento. Há, em alguns casos, adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Os verbos de ligação e os verbos impessoais sempre serão intransitivos. Exemplo, o menino parece triste. Essa daí tá fácil demais, né? 30 segundinhos para vocês pensarem, mas essa daí só de ler já dá para saber a resposta. E aí, então, essa foi bem fácil. Letra C, né, gente? Letra D, perdão. Não é possível a gente ter, quer dizer, entre aspas, né, neste momento aqui, não é possível a gente ter uma preposição com verbo transitivo direto. Então, neste caso aqui, não estou falando no caso de objeto direto preposicionado, mas nesse caso aqui de regência, a gente não possui uma preposição com verbo transitivo direto. Então, essa daí é a única opção incorreta. E agora sim, a quarta questão, nós temos aí: sobre as seguintes proposições, assinale a alternativa correta. Choveu muito, quero dormir, respondi as questões da prova com cuidado, gostamos de filmes românticos e agradeço aos ouvintes a audiência. Então, verbo intransitivo na primeira, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto. E a quinta, verbo transitivo direto e indireto. Vocês vão ter que analisar a transitividade. Por que isso? Para saber a regência. Bem fácil,
bem tranquilo, tá, gente? Principalmente se atentarem à preposição. Também vou dar aí para vocês 30 segundos. Então, aí, mais um tempinho para vocês analisarem. Mais um tempinho. Essa questão, ela é bem fácil. E aí, então, já passou até o tempo, né? Choveu muito ontem. O verbo chover, ele é um verbo intransitivo. O verbo da segunda, quero. Quero dormir, é um transitivo direto. O 3, respondi. Respondeu o quê? As questões. Então, verbo transitivo indireto exige a preposição a. Gostamos. Gostamos de quê? O verbo transitivo indireto exige a preposição de. E agradecer, verbo transitivo direto e indireto, pois quem agradece, agradece alguma coisa a alguém e exige a preposição a. Sendo assim, a letra A é a opção correta, ok? Vamos lá? Vamos ver aí como está na apostila de vocês? Então, na apostila, nós temos aí um texto: a desigualdade é a maior responsável pela falta de harmonia e desconforto social em um país. Nações pobres com baixa desigualdade são harmônicas, enquanto ricas, desiguais, são conflitivas. O bem-estar social, portanto, não é somente uma questão de acúmulo de riquezas, mas da distribuição da riqueza. Então, aí pede para que você possa dizer o que você entende por bem-estar social. E será que nossa sociedade vive esse bem-estar? Como é que é aí essa questão do bem-estar social pra gente, né? Será que é tudo muito, a divisão é igualitária, riqueza, saúde, educação, segurança do nosso povo? Infelizmente, nós não vivemos isso, né? Vamos ver aí, então, os termos que estão destacados. Ele pede para separar responsável, falta, acúmulo e distribuição. Responsável, né? Então, a desigualdade é a maior responsável. A gente tem um adjetivo aqui. Pela falta, então, a gente tem um substantivo de harmonia e desconforto social. E acúmulo tem lá embaixo. É somente uma questão de acúmulo de riquezas, mais de distribuição. Então, substantivo, acúmulo e distribuição. Agora, observem que eles precisam de um complemento. Responsável pelo quê? Pela falta. Falta de quê? De harmonia. Então, a gente tem aqui falta de harmonia. Acúmulo de quê? De riquezas. E distribuição de quê? Da riqueza. Então, todos esses termos, eles não possuem sentido. Eles precisam de um termo. Eu tenho o termo regido, né? E o termo regente. Então, aqui, esse daí, o termo regente, precisou de algo regido, de algo que completasse o sentido. E vocês viram que eles precisaram de complementos com preposição, ok? Então, alguns nomes, substantivos, adjetivos e advérbios também podem apresentar, assim como alguns verbos, o sentido incompleto e precisam de outros termos para atingirem aí essa significação.
Alguns desses nomes que demandam complementos também admitem mais de uma preposição para uni-los aos termos que completam. Essa relação entre termo regente e termo regido é o que constitui o objeto de estudo da regência nominal. Então, é a relação entre o termo regente e o termo regido. Observem aí. Ele está apto. Apto a quê ou para quê, né? A desempenhar tais funções. Então, apto, a gente tem o termo regente e a desempenhar ou para desempenhar a função é o termo regido. Então, apto não tem sentido completo e eu preciso de um termo para completar esse adjetivo, que neste sentido eu vou precisar de uma preposição. Então, aí, a regência nominal vai ser com a ou com para. Temos aí na apostila de vocês essa lista com mais palavras, assim como eu mostrei para vocês lá na frente, com exemplos aí dos termos regentes e a preposição que cada um utiliza. Então, acessível, adequada, agradável, ali vai usar o a. Acostumada, pode ser o a ou com. Afável, amoroso, compatível, cuidadoso, com. Desrespeito, luta, manifesto, queixa, o contra. Assim, entre outros. Como eu já falei com vocês, gente, vocês precisam treinar. Só treinando, né, que vocês vão conseguir fazer essas palavras, vão conseguir lembrar dessas regências. O treino é essencial. Falando em treino, vamos treinar mais? Agora vocês já estão craques, viram aí já na apostila. Então, vamos observar essa questão. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre o nome, que é o termo regente, e seu respectivo complemento, que é o termo regido, reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida preposição. Então, eu tenho aqui, o fumo é prejudicial à saúde. E esse A, gente, ele tem acento ou não tem acento? Então, aqui, ele vai ter, sim, o acento, porque a gente está falando aqui da questão da regência. Então, este caso precisa aí do acento. A letra A precisa do acento. A letra B nós temos financiamentos imobiliários tornam-se acessíveis a quem? A população. Mais uma vez, esse A aí, acessível à população, também será acentuado. População é uma palavra feminina, então eu preciso do acento grave. Seu projeto é passível de reformulações. Então, aqui a preposição é de. Seu projeto é passível de reformulações. Ok? D. Esteja atento a tudo que acontece por aqui. Essa preposição vai ser o a, porém, esse a, ele não exige o acento porque está diante de um pronome. Gente, perdão aqui, o a, cliquei em cima, voltando, e a letra E diz que suas ideias são compatíveis. Agora, eu preciso de qual preposição aqui? Preciso da preposição com. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Então, a preposição aqui é o com. Ok? Vamos lá para a próxima questão. A gente tem as palavras ansioso, contemporâneo,
e misericordioso regem, respectivamente, as preposições ansioso, contemporâneo, misericordioso. E aí, qual é a letra? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Também é fácil, porque são palavras que nós usamos. Letra C é a opção correta. Letra C. Estou ansioso por, contemporâneo de, misericordioso com. Próxima questão. Indique onde há erro de regência nominal. Então, ele é muito apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Ele era intransigente neste ponto de regulamento. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. E aí, analisem as questões. Eu também vou dar 30 segundos para vocês responderem. O tempo já está acabando. Já conseguiram observar aí qual é a questão? Então, a gente precisa da questão que há erro em relação à regência. Qual questão que há erro em relação à regência? Muito bem, para quem respondeu a questão A. Ele é muito tímido e apegado, aí certo seria a bens materiais. Ok? Vamos para a última questão, que diz assim: diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a. Estou ávido a boas notícias. Esta canção é agradável à alma. O respeito é essencial à boa convivência. Demonstraram-se indiferentes a tudo. O filme é proibido a menores de 18 anos. 18 anos. Então, vamos lá. Letra A é a questão incorreta, quando deveria ser estou ávido por boas notícias e não a boas notícias. E aí, galera, vocês viram que aqui a questão mesmo é treinar e conhecer essas palavras. Estudem, treinem bastante, façam bastante exercícios e assim, com certeza, vocês vão memorizá-las. Ok? Um grande beijo e até a próxima aula.